podcast Flamenguismos, chegando agora no seu ouvidinho pro segundo episódio. Semana passada nós falhamos, a gente gravou na data errada, a gente demorou pra editar, a gente publicou fora de timing, mas tá tudo lá. Isso que importa, a gente mal divulgou, porque nesse começo o importante é a gente fazer e ir descobrindo nossos erros. Agora, vamos fazer direito. Meu nome é Gustavo Angeléias, eu tô aqui com o meu amigo Matheus Vieira. Mate, boa noite, bom dia, boa tarde. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Todo mundo que tá acompanhando aí o podcast Flamenguismos, vamos para mais uma edição, né? A segunda aí agora, chegando para falar de muita coisa legal que tá acontecendo aí, principalmente especulações do mercado, exato, umas coisas bem interessantes que estão chegando. Que estão chegando, que estão voltando, que podem estar exatamente. Voltando. Né? Cara, coisa maravilhosa. Essa segunda-feira a gente acordou com uma notícia bombástica. Nosso Fabrício Romano estava lá publicando que o Flamengo se acertou com o Paquetá. A notícia de momento é essa, de que entre Flamengo e Paquetá tá tudo certo. Agora a negociação é com West Ham United Football Club from Asian to Massachusetts. E parece que não vai ser uma negociação fácil, parece que o Flamengo vai ter que atuar com bastante paciência, mas assim, óbvio que não existe 100% no futebol, não existe perfeição, não existe contratação ideal, mas assim, eu acho que dentre as contratações que se aproximam do ideal, essa vai estar lá em cima, né? Paquetá no auge técnico, no auge físico, um cara que por pouco não deu o grande salto na carreira, chegou perto de assinar com o Manchester City, mas teve a questão toda aí das apostas, que ele foi absolvido. Aquelas coisinhas que aconteceram ali, né? Mas absolvido. Acabou que claramente isso afetou bastante a carreira dele, psicologicamente ele ficou bastante afetado, passou a jogar pior, e a carreira dele tomou um outro rumo, e parece que nesse momento o rumo é voltar ao Rio de Janeiro, voltar para os braços do povo, onde ele foi mais feliz. É uma contratação que, se rolar, e tomara que role, tem tudo para dar muito certo, né? Cara, tipo, a gente teve especulação, né? Não teve uma especulação, mas ficou aquele disse-me-disse ali de Gerson e tal. Não, o Paquetá seria um Gerson com esteroides, sabe? Exatamente. É uma versão melhorada do cara que chega para realmente ser o melhor do país, do continente na posição. É um cara que tá no auge, né? 28 anos, que até outro dia tava sendo especulado em Manchester City, Guardiola queria e do nada imagina o cara brotando no Flamengo. Ia ser uma contratação realmente gigantesca e que chegaria pra ficar na dominância ali na posição. Olha, cara, eu tô numa torcida muito grande pra que se desenrole essa negociação com o West Ham, mas os caras estão fazendo um jogo duro. Rolou especulação aí de que eles estão querendo 50 milhões de libras, o que é uma cifra bem alta, aí, 60 milhões de euros, que era o valor que estava em negociação com o Manchester City naquela época, que estava sendo tudo especulado, inclusive, né? E o Flamengo tem informações aí, rodando também, que o Flamengo subiria a proposta até 40, que já é um nível uma granaça, né? Nossa, cara, é um nível de grana que tu tá botando na mesa ali que é inimaginável há uns anos atrás pro futebol brasileiro, sabe? É uma coisa realmente nível europeu, que são as cifras que os caras usam para negociações internas ali no futebol europeu. Então, seria uma contratação gigantesca e por um valor bem alto, que, apesar de bem alto, valeria cada centavo, porque Paquetá chegaria para realmente elevar o patamar assim, da posição, mesmo que a gente já tenha muitos jogadores de qualidade ali na nossa meiuca, né? Ele chegaria para elevar de uma maneira estratosférica. Realmente. Não, e ele é desses caras, assim, extremamente polivalentes, né? Tal qual você falou, o Gerson, acho que a comparação é bastante pertinente, porque apesar de serem estilos de jogo bem diferentes, né? O Gerson é um cara de muita força, de muito controle de jogo, de pausa, e o Paquetá é muito associativo, muita velocidade, partindo pra frente e tudo mais. Mas os dois têm essa característica de conseguir jogar em várias posições, né? Eles podem ocupar praticamente a faixa inteira da faixa direita. Só não joga de primeiro volante. Mas assim, o Paquetá pode ir além, ainda mais, né? Porque o Paquetá, eu acho que ele fica menos torto se precisar jogar pela esquerda, não é o ideal, mas assim, precisando ele pode fazer. Ele pode fazer um segundo atacante, eu acho que centroavante talvez não, mas assim, nessa
posição de segundo atacante, como o Arrasca tem feito, que é esse cara de ocupar o meio do campo e entrar para a área, meio que um ponta de lança ali, ele também pode fazer com muita facilidade, como já fez aqui em 2018, ele foi nosso centroavante praticamente. Né? Sim, praticamente. Durante o Pastuano ali, ele ocupou essa posição. Na Europa ele não tem feito muito isso, mas aqui no Brasil ele teria total condição de fazer, mas seria esse cara para ocupar ali a faixa direita do campo, que a gente não tem hoje em dia. A gente tá com Plata e Luiz Araújo, né, que são pontas mesmo. Pontas. O Paquetá poderia emular uma espécie de Everton Ribeiro, que a gente teve aí por tantos anos com muita excelência, de ser esse cara que vai ocupar uma faixa do meio campo, tanto baixando para ajudar a construção, né, ajudar os volantes do meio campo, jogar do lado do Arrasca, quando o Arrasca conseguir centralizar um pouco, desafogando ali, e chegada muito forte na área, na ponta. É realmente uma contratação que é muito difícil de não se empolgar. Na semana passada, falando do Caio Jorge e tal, eu apregoei, diria, de manter um pouco de calma aqui no nosso podcast com contratações, tentar não falar muito antes da parada se concretizar, mas esse é o tipo de contratação que mexe com o coração, né? É muito difícil, porque, cara, o Paquetá é um dos nossos, assim, além de ser formado no Flamengo, é carioca, né? Vídeo o nome Lucas Paquetá, ele é da ilha de Paquetá, pra nossa galera de fora aí, off-Rio, que não conhece, Paquetá é uma ilha no meio da ilha de Guanabara, mas que é do Rio, pegou uma barca, chega lá, tá pertinho. Muito bloco, festa junina lá também é excelente, formado na base, flamenguista, e aí, lógico, todo mundo já começou a recuperar aquele vídeo dele cantando o funk do bonde do Mengão sem freio, que, mano, é uma coisa meio insólita, né? Uma criança ali, a inocência juvenil. Pô, mas é muito emocionante isso, cara. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico tocado e, pô, tô arrepiado só de falar disso, porque, cara, é um moleque que, igual nós todos, em algum momento tava vendo os caras e, pô, sonhava em ser jogador de futebol, e ele foi jogador de futebol, chegou lá, porra, jogou muito no Flamengo, por um detalhe não foi campeão no Flamengo, foi ali aquele ano de 17 que, pô, passou muito perto, com todas as questões que teve ali, enfim. Uma das minhas piores noites de Maracanã da minha vida, tranquilamente. Eu não fui, eu tava trabalhando, não consegui, mas foi desesperador, e a Copa do Brasil também teve, né? Ele não tava já, não sei, enfim. Conseguiu ser jogador, jogou pelo Clube do Coração, foi pra Europa. Porra, no começo deu errado no Milan, nem errado, né? Mas assim, não conseguiu desempenhar tanto quanto o talento ele tinha, aí dá um certo passo atrás, que vai pro Lyon, e no Lyon as coisas começam a fluir mais, chega na Premier League, que é a principal liga, joga num time menor, e assim, e rola essa parada das apostas que, cara, enfim, acho que a gente vai eventualmente ter que discutir muito essa questão das apostas aqui, como isso influencia no futebol, o mal que isso tem feito à nossa sociedade, e como o futebol permanece alheio e se beneficiando desse ecossistema que atrapalha a vida de tanta gente, né? E essa parada do Paquetá ficou bem mal explicada, mas o que a gente pode falar é que ele foi absolvido, então ele tá completamente livre, mas isso é uma coisa que vai ficar ligada a ele, e uma coisa que mudou o rumo da carreira dele, mas é como eu falei, né? O rumo agora possivelmente é o Flamengo, então assim, ver esse vídeo, esse moleque ali de 11 anos, sonhando com um time ruim do Flamengo, né? Óbvio que tinha o Ronaldinho, o Thiago Neves, mas assim, um tempo de vacas magras ainda e que ia causar problemas no futuro, mas assim, aquele moleque que um dia sonhou em ser jogador de futebol, mas que ao mesmo tempo era só mais um flamenguista como tantos outros e como nós, e agora, pô, podendo voltar nesse momento do Flamengo e nesse momento da carreira dele, é um encaixe difícil de acontecer, né? É um encaixe raro e que, pô, se acontecer, é pra empolgar muito. É pra empolgar, é pra sonhar alto com isso, porque é um tipo de contratação que eleva o patamar do clube, que já é muito alto. Total. Eu acho que eu vi um comentário do Wallace Borges, lá da TNT, se não me engano, falando que é difícil imaginar contratações que elevem o patamar do Flamengo, que já é o mais alto da América do Sul. É difícil você subir o patamar de um clube com tanta excelência como esse do Flamengo, mas o Paquetá é uma dessas contratações e que tende a ser uma adaptação muito tranquila, porque já conhece todo mundo. Tá em casa, já porra, conhece o Felipe Luiz, a torcida vai abraçar imediatamente, pô, certamente vai ter um aeroflá gigantesco. E eu falei no grupo lá da Flatorrismo, hoje seria a maior contratação do futebol brasileiro desde o Romário. Do Flamengo, com certeza, do futebol brasileiro, muito provavelmente. Então, assim, um impacto... Em termos de momento do jogador, né?
Em termos de momento do jogador. Exato, porque a questão dele... A questão dele voltar agora não é técnica, é mental. Ele teve uma questão mental e jurídica até que atrapalhou. Então, assim, fisicamente ele vai estar apto e taticamente ele é um cara muito inteligente também, né? Então, assim, é isso, assim, é pra empolgar mesmo e torcer pra rolar, né? Eu acho que agora saiu a notícia, vazou, o Fabrício Romano deu primeiro, aí depois uma galera começou a dar depois, né? Ninguém sabia nada, do nada todo mundo tá sabendo tudo. Mas todo mundo tá sabendo tudo, né? Todo mundo tá sabendo tudo agora, mas eu acho que vai ser um jogo de paciência e acho que da parte da torcida vai caber a gente em saber filtrar as informações. Quem tá dando informação, que tipo de notícia tá sendo dada, porque é o tipo de coisa que vai movimentar muito a imprensa e a gente vai ter que fazer um certo filtro pra ver no que dá pra confiar e o que não dá pra confiar, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente que só vai na onda também, e aí aproveita o embalo pra angariar alguns fundos, né? E, sendo bem... ali, com perdão do eufemismo. Eu acho que, cara, você falou do vídeo do Paquetá. O vídeo do Paquetá, pra mim, e a foto do Vinícius Júnior no Maracanã novinho, com o pai dele. Isso daí mexe muito, sabe? Acho que mexe muito, assim, porque são os caras que viveram o que a gente viveu e que chegaram lá, sabe? Que chegaram lá mesmo. Isso é muito, muito maneiro de ver uma galera que é identificada com o clube. Pô, Vinícius... Não pode ver uma especulação de contratação que já tá indo no comentário do jogador lá pra... Ele já tá no zap do Paquetá falando, tem que ir. Vai que eu chego daqui a pouco. Não, e eu vou encampar aqui a campanha Mundial 2029 com os crias. Esses moleques que foram, tem que voltar todo mundo. O Paquetá tá voltando, Vini tem que voltar, Vinição vamos buscar, João Gomes vamos buscar, Muniz vamos buscar. Isso tem que ser um objetivo, cara, porque... A gente tem muito moleque bom nosso que foi lá pra fora e adquiriu um nível bom, mas que tem condição de voltar. E aí, porra, imagina essa molecada pra jogar com a gente. Pô, é óbvio que é um sonho, não vai voltar todo mundo, mas assim, o momento agora é pra começar a planejar lá, sacou? As ambições do Flamengo são essas. Se a gente momento pede planejamento. Exato, planejamento financeiro e de estrutura do time. Então é o tipo de coisa que, se o Paquetá vier, a gente pode começar a sonhar cada vez mais alto, porque, pô, ele tem... Cara, 6, 7 anos de alto nível pra desempenhar por aqui. Nossa, tranquilamente. Acho que por baixo é isso aí mesmo. E, assim, 28 anos, cara. Nossa, é realmente a idade do auge, né? Que dizem que é entre 27 e 32, né? Que é o auge do jogador, técnico e físico. Então, pô, cara... Olha, a torcida tá bizarra. Até falei, tu comentou do grupo da Fratorresmo, eu também falei lá no grupo da Fratorresmo que eu tô tentando não me empolgar pra não me frustrar, mas é de uma dificuldade, assim. Sério, primeiro gol dele no Maracanã, nesse retorno, primeira rabiscada, eu vou aos prantos, meu amigo. Vamos jogar naquele chão completamente higienizado do Maracanã e vou... esterilizado. Desabar em água. Nossa, seria incrível, seria fantástico. Mas vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa novela, né? Muita paciência, muita tranquilidade. Que agora a bola tá também com a equipe do Paquetá, né? Com o staff dele, pra ir ali, desenrolar com o Ashton, ver como é que é, ver as condições, o que pode, o que eles não podem abrir mão. Então, eu acho que é difícil mesmo, pelo que tenho lido. Eu acho que é uma negociação complicada. Então não vamos empolgar, mas empolgando. Mas vamos sonhar. Sonhar é de graça. Sonhar é de graça. Perfeito. E aí, Paquetá, moleque nosso formado na base, tivemos ontem, estamos gravando aqui na segunda-feira, a partida de estreia do Flamengo na temporada, com a nossa base, molecada do Flamengo lá em Volta Redonda, contra a Portuguesa da Ilha. E, assim... Grande lusa. Eu não sou de mentir. Dormi, apaguei, não vi. Pô, o jogo não tava aquelas coisas. Eu dormi, não vi o jogo. Aquelas crocâncias todas. Não tem muito como falar. Não tem muito como falar, mas assim, eu vi o Wallace perder 2 gols que não pode perder. Vi Pablo Lúcio desfilar o futebol dele. Mas, de resto, não tem muito como comentar. Eu acordei no gol e dormi de novo. Mas é foda, né? Eu acho que, assim, dos comentários que eu vi depois, fui ver as análises e tal, acho que, assim, é muito importante a gente falar do Iago, né? Porque a estrela que esse moleque tem não é qualquer coisa. É uma coisa não dá pra ignorar. Pô, e eu não quero que ele vá embora, velho. Ele tinha que ficar, mano. Ele tinha que ficar. Ele tinha que ficar, mano. Eu não quero que ele vá embora.
E a gente acabou, não roubado, mas assim, a arbitragem deixou passar um pênalti, o VAR não reviu. Também não vou ficar aqui exato, eu acho que uma postura que a gente pode adotar é não ficar falando tanto de arbitragem assim, porque enfim, eu acho que a arbitragem é igual ao vento. Vai ter um dia que vai soprar a seu favor, vai ter um dia que vai soprar contra. Óbvio que vai ter vezes que a gente vai ser obrigado a falar disso, e eu acho que principalmente quando impossibilitar o jogo de acontecer, né? Eu acho que esse pra mim é o maior problema da arbitragem hoje em dia, porque as decisões ali no individual, jogada a jogada, vai ter erro, vai ter acerto, isso acontece de qualquer forma. Arbitragem Wilton Pereira Sampaio, exato, inimigo do futebol, né? Aquela coisa que fica travando o jogo o tempo inteiro. Sim. E também ficar batendo nessa coisa de arbitragem, muito Abel Ferreira, mano. Pô, e é chato. Primeiro jogo do ano, já veio falar de arbitragem, aquela coisa chata. Então vamos Fala de jogo, seguir né? em frente. Futebol, vamos falar do jogo que é melhor. Cara, Iago é uma estrela, assim, é um zagueiro que é um zagueiro artilheiro, mano. É um zagueiro artilheiro, que foi artilheiro, inclusive, da Libertadores Sub-20, ao lado do Alacian, né? É um cara que tem ali o espírito de liderança, que é muito respeitado pelos seus companheiros de time, um cara que quando o Flamengo precisa de um cara pra realmente botar a banca de, somos Flamengo, e a gente vai pra frente, vai buscar o que tiver que buscar nessa partida, nesse campeonato, nesse clássico, ele tá sempre lá, cara. Sim. Eu acho que ele entende muito o que é o Flamengo e a braçadeira de capitão cai muito bem nele sempre, porque é um cara que tem a postura necessária, outro cara que é Flamengo, que tá com a gente, tipo, há tempo pra caramba também, e eu acho assim, a estrela dele pros gols sempre chama muito a atenção, né? Ver um zagueiro marcar tantos gols é uma parada especial, mas ele também é um bom zagueiro na função, sabe? Na acepção da palavra mesmo, um cara que vai ali e defensivamente atua muito bem. Por mais que tenha, né, chegado o Vitão, que a gente esteja muito bem servido ali no setor, eu acho que manter ele no profissional, dar o contato de profissional pra ele, pode ser muito vantajoso pro Flamengo, botar ele pra jogar esporadicamente, porque a gente sempre tem lesão, cara, sempre tem... fazer um planejamento pra ele, né, cara? Nem que seja tipo assim, faz um ano no profissional, realmente aprendendo, que os caras têm muita coisa pra aprender, com o Léo Ortiz, com o Pereira, o nível dos jogadores que... olha o nível dos jogadores que a gente tem no setor, cara. Se ele não aprender ali, é uma escola que a gente tem, exato. Sabe? Danilo, Alexandro... Eu acho que não dá pra ignorar... As qualidades que ele tem demonstrado não dá pra ignorar. E não dá pra falar dele sem falar do jogo contra o Barcelona, final do Mundial Sub-20 no Maracanã de 2025. Eu tava lá, é um negócio impressionante que ele faz, assim. Não só de fazer o gol, mas chegar na hora do pênalti, bater de cavadinha e marcar. Porque na hora que ele foi pro pênalti, cara, o Maracanã inteiro olhou e falou, beleza, o maluco fez o gol, vai perder, lógico. Ele vai lá, cava, faz o gol. E o Flamengo ganha, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, é lógico que tem um pouco de... Acho que pensamento, de vontade de acreditar numa parada, de vontade de ver sinais que no futebol evita-se muito, né? Acho que o futebol moderno hoje em dia tenta muito mais trabalhar com fatos do que trabalhar com esse tipo de coisa de estrela, trabalhar com um cara que entra e faz o gol. Exatamente, isso vale muito pra torcida, mas assim, os pontos positivos que esse moleque demonstra com tão pouco tempo, eu acho muito difícil da gente ignorar, sacou? É raro. Então, é coisa rara de jogador nessa cidade, cara. Eu gostaria que a gente olhasse com mais carinho pra ele nessa transição, dar um contrato profissional pra ele. Esse ano agora de 26 é o último ano dele de contrato, e ele já estourou a base, então ele tem que ficar no profissional. Então, justamente. Dá um aninho, dá uma chance pra ele. Vai ter momento que vai ter que entrar, cara. Vai ter momento. Um jogo pra você botar Vitão e Iago, sacou? Um jogo de Carioca agora, uma Copa do Brasil depois, ou então uma Libertadores, supondo que a gente faça uma fase de grupos mais tranquila, um jogo em casa ou fora que dê pra botar ele com o Vitão, ou ele com o Léo Ortiz, ou ele com o Léo Pereira. Eu acho que dá pra gente olhar com bastante carinho. E o que mais do jogo dá pra falar aí, Matheus? O que você acha? Cara, eu acho que o Alacian, ele precisa marcar aqueles gols. Sabe, ele precisa fazer aqueles gols, porque não dá pra perder duas chances. O primeiro eu até acho assim. que, cara, até vai, porque tirou um pouquinho demais do gol, passou muito perto, acontece. O segundo, ele foi meio relaxado na bola, displicente, sabe? Se ele... Me pareceu falta de concentração, se ele tá 100% concentrado... Foi um cruzamento lindo do Daniel Salles, né? Pois é, cara. Cruzamento lindo. Então, assim, eu acho que faltou um pouco isso. Mas é isso, né? O Alacian tá muito claro que a questão dele é mental.
Ele precisa ajeitar esse mental, ter a cabeça no lugar, porque qualidade ele tem muita. É daquele tipo de jogador que ainda não dá pra largar a mão ainda. Não dá. É muito novo, tem muito potencial. Se puder largar o mental coach e ir pra um psicólogo, é melhor também. Vamos atrás de profissionais sérios, em vez de... gabaritados. Em vez de mental coach. E no gol da Portuguesa, eu vi uma leve falha ali do Nanete, né? Ele tava meio desconcentrado ali. Eu achei uma desconcentração dele ali naquele momento. Mas acontece também, né? Acontece. Isso, né? Esses jogos são muito de observação e aprendizado. Não dá muito pra cobrar dos caras, assim. Acho que é isso. Eu tô vendo a escalação aqui. O Daniel Salles é um cara que tem melhorado nos últimos anos. As últimas coisas que eu vi dele eu gostei. Acho que o Douglas Telles, eu gosto de tudo que eu vi dele, eu já gostei também. Ele que estreou no profissional ano passado, no finalzinho do ano passado. O Joshua, vi muitos elogios a ele também, é um cara que eu vejo potencial. E acho que é isso, vamos ver. Já quarta-feira agora, não sei se esse podcast vai ser publicado na terça ou na quarta, mas agora, dia 14, tem Flamengo e Bangu em Moça Bonita. Flamengo não joga lá há 20 anos, voltaremos a Moça Bonita aí. Bom povo de Bangu vai poder acompanhar o Flamengo. Mais uma vez teremos a base. E semana que vem, no nosso próximo programa, a gente fala disso. E aí vamos aqui à nossa retrospectiva. Falar um pouquinho aqui do título da Libertadores 2025, né? A gente combinou aqui de enquanto não começa os jogos do profissional... Essa marcha lenta. Vamos lembrar um pouco aqui do ano de 2025, que a gente ainda não estava aqui para contar a história, mas vamos falar um pouco de um ano que começou meio complexo, né, cara? A gente, enquanto estava bem no Brasileiro, ganhando bem, na Libertadores a história não era essa, né? Foi uma primeira fase bastante complicada, mas que acabou que a gente conseguiu passar, né? Bem complicado. A gente passou ali, né, raspando, eu tava... zero saudade de passar perrengue em fase de grupos de Libertadores e ali de passar perrengue também em fases eliminatórias no começo, né? Aquela coisa tensa pra caramba. Contra o Estudiantes foi muito tenso, contra o Racing foi muito tenso. Jogar na Argentina é sempre muito difícil, cara. Os caras são muito cascudos. Sim. Mesmo com o time meio merda, né? Os caras são muito cascudos, assim. Então, parece que eles realmente nasceram pra jogar essa competição e não importa o quão bom sejam os nossos times, sempre vai dar problemas, sempre vão criar problemas. Então, é interessante ver que ao menos o Flamengo tá cascudo, irmão. Tipo, a gente, há uns anos atrás, numa situação dessa, era eliminação pra casa, acabou a Libertadores, todo mundo pra casa, acabou festa. Mas agora a gente passa, a gente briga, a gente busca. Claro que a qualidade dos jogadores influencia, obviamente, não tem como falar que não. Mas eu acredito que a casca também seja uma parada que não é lúdica, sabe? É uma parada que realmente faz a diferença você ter a experiência na competição em si. Porque é demais, né? Você encontrar, por exemplo, um Atlético Mineiro contra um Lanús na final da Sul-Americana. Os caras bateram na porta e, né, fralda cheia. Entraram em campo fralda cheia, arrumaram um problemaço pra cabeça e inclusive já começaram a temporada com protesto no CT, que é uma coisa fantástica, né? Que a gente adora. E vendo o time dos outros é muito bom. Duas situações engraçadas. Protesto no início do ano do Galo e o Luciano do São Paulo pedindo, falando pelo amor de Deus, né? Tenham paciência, porque no primeiro jogo do ano já tomaram a cacetada do Mirassol de 3-0. Olha só, galera, vai ser pior do que 2025. Eu quero que nosso presida tá com as coisinhas acontecendo com ele. Então vamos ter um pouquinho de paciência. Fantástico. É coisa fantástica. Não, mas é isso, eu concordo muito contigo. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né? 2019 deixou uma impressão um pouco errada de que vai ser fácil, né? E nem 2019 foi fácil. 2019 é uma oitava de final muito complicada contra o Emelec, passando os pênaltis. Uma quarta que a gente teve que ir na porrada com o Inter. A porrada comeu, a gente jogou melhor os dois jogos. O primeiro jogo a gente jogou bem melhor e saiu com um bom resultado aqui do Maracanã. E o segundo, foi tenso ali. Teve um momento que ameaçou eles conseguirem reverter o placar. E aí, beleza, semifinal baile na ida, baile na volta contra o Grêmio.
E a final, aquela final que a gente viu de, pô, muito equilíbrio. Mas a impressão do ano era de um time que dava show o tempo todo. Então meio que ficou isso na cabeça. A expectativa tava muito alta, né? Exato. E Libertadores, às vezes, tu não pode dar show, mano. Tem que ganhar. Não, né? e exato. E 22, aí foi, porra, uma Libertadores completamente atípica, que foi uma Libertadores que o Flamengo ganhou com muita tranquilidade. E eu acho até sem show. Porra, se eu for te falar aqui os jogos que eu acho que o Flamengo deu show, porra, é só a ida contra o Vélez e o Táchira aqui, que foi 7-1, o Táchira e 4-1 e 4-0 lá no Vélez. De resto, foram jogos mais pro tranquilo. O Vélez foi fora, né? O Vélez foi fora. Foi lá, exato. Né? Então, tipo, oitavas contra o Táchira, que a gente foi 1-0 lá e 7-1 aqui. Uhum. Aí, quartas... Puta, esqueci contra quem foi. Não, mas eu acho que foi isso mesmo, cara. Acho que foi... Vélez foi semi. Em termos de show, acho que foram só esses mesmo. Pois é. Então, assim, mas ao mesmo tempo foi muito tranquilo. não. E aí, porra, quartas contra o Corinthians. A ida não considero show, mas eu considero uma partida excelente do Flamengo. E foi um time muito mais letal do que encantador. Mas, ao mesmo tempo, porra, a gente ter 12 vitórias e um empate, terminar a competição com, porra, sem ter perdido, invicto, passa uma impressão de que ia ser sempre assim. E aí eu acho que a gente se desacostumou a ver uma Libertadores tendo que, porra, botar a bundinha no chão e sofrer. E a gente sofreu pra caralho agora, em 2025. Sofreu bastante. Sofreu pra caralho. A fase de grupos, porra. Eventualmente a gente vai entrevistar o Felipe Luiz aqui, vai acontecer, e eu queria ouvir dele o que foi essa primeira fase, porque me pareceu que em alguns jogos o Flamengo não tinha dimensão do que estava acontecendo, sacou? Do que estava acontecendo, né? Entrou desligado, achava que ia ganhar a qualquer momento. A LDU lá é um jogo que, pô, apesar da altitude, e foi um jogo tranquilo do Flamengo, de domínio, mas que o Flamengo não pareceu querer fazer o resultado, pareceu querer dominar o jogo, e se aparecer uma chance de ganhar, tudo bem, e se não aparecer, tudo bem também. E o Táchira aqui também, em dados momentos, a gente foi dominado. E aí, porra, mas, assim, de qualquer forma, passamos ali no final, na Bacia das Almas. Eu só queria ressaltar que a Flá Torresmo esteve em Santiago del Esteiro. Fomos de corpo presente a essa cidade do interior da Argentina. Qualquer dia a gente... Crocamos lá. Qualquer dia desse a gente vai fazer um programa aqui para contar as histórias dessa Libertadores, das viagens. Porra, mas por favor. Estivemos lá. Com o convidado Chico Freire. Exato, no estádio Madre Única de las Ciudades. A tua foto com o cachorro é um negócio... Fantástica, né? Assim, ó, dá vontade de emoldurar e botar na parede do meu quarto. Porra, nesse nível. Cachorrinho tetra. Foi bom demais. Foi bom demais. E aí, já que estamos nessa... ganhar essa Libertadores, que a gente foi lá pra Argentina, pra uma cidade que ninguém foi, tava as caravanas das organizadas, só com os dodóis de sempre, eu e Chico. Mas ninguém. Nem os doentes que costumam ir sempre estavam, era só a gente. Sacou? É verdade. A logística foi complicada, né? Aparentemente, e aí lá a gente conheceu os caras, foi na torcida dos caras do Central Córdoba, porque receberam a gente. A gente foi pro estádio no ônibus dos caras, os caras, foi maneiro pra caralho. Muito maneiro. A gente vai contar essas histórias com calma. E aí passamos da primeira fase e é aquela parada, né? A Libertadores, quando você passa de fase, é outra competição. E a partir daí o Flamengo começa a se impor, né? Seja nas oitavas contra o Inter, lá. Aqui também, né? A gente fez um primeiro tempo excelente aqui, de muito domínio, mas saindo com 1-0 só, e um segundo tempo ali equilibrado, mas lá a gente joga muito bem, controla muito o jogo da chuva de plata, maravilhosa partida histórica. E aí, esse momento é o momento que a gente fala, pô, beleza, começamos a Libertadores contra o Estudiantes. Aí daqui, um amasso completo, transformado. Acho que a gente acabou de falar, não vamos falar muito de arbitragem e tal, mas esse seria um jogo que a gente seria obrigado a falar de arbitragem, porque o Flamengo foi assaltado, e não só naquela inversão absurda, que é um pênalti no Plata, que o juiz dá a falta do Flamengo, expulsa o Plata, mas assim, ao mesmo tempo, agora, olhando tudo que aconteceu, porra, só engrandece ainda mais a conquista do Flamengo, né? Você ser assaltado em casa, ir fora contra o time argentino, cascudo, estádio acanhado, caldeirãozinho, indo pra pênalti e passando, porra, é bom demais saber que a gente hoje em dia tem a capacidade de fazer isso. Né? Pô, o Rossi fez a boa. Olha só, eu não sou dos maiores testemunhos de Rossi, não sou fã do nosso padre Bracinho Rossi, mas
Aqui eu fui maldoso. Tem que parar com isso. Foi maldoso. Mas aqui eu fui um pouco maldoso. Às vezes a gente... Escapuliu. Até nas grandes amizades, a gente às vezes tem que falar de forma mais dura. A gente tem que ser mais rigoroso. E aí você foi nisso, assim. É aquilo. Com uma mão você aplaude, com a outra você vai. Com a outra você vai, perfeito. Mas o Rossi, ele oscila, né? Ele tem aqueles momentos dele. Mas se tem uma coisa que dá pra falar dele, é que quando pinta a chance de brotar aquele momento heróico, assim, numa disputa de pênaltis, o que ele cresce é uma enormidade, assim. Foi ele que criou essa chance, falhando no gol? Foi. Mas salvou depois. Foi. Mas salvou. Mas é justamente disso que eu falo, sabe? Ele não é um goleiro que me inspira confiança. Inclusive, mas ele tem... falando de goleiro, a gente teve a contratação de um goleiro, né? Que a gente nem falou. Chegou o André, né? Chegou o André, chegou o Vitão, que a gente também não falou. Vitão. Mas aí semana que vem a gente conversa um pouco melhor disso. A gente pode que a gente foi dominado por Paquetá, né? A gente não tem muito o que falar deles também nesse momento, né? Chegaram, vamos ver. Acho que quando for começar a temporada real, a gente meio que faz um reviewzão das contratações. E aí, semifinal contra o Racing, a gente, por uma primeira fase ruim, sempre fazendo os jogos no Maracanã na ida, um jogo que, assim, é aquela coisa, né? É o que a gente vem falando. A torcida do Flamengo cobra muito, mas às vezes ela se perde um pouco na cobrança e acho que uma parte da torcida errou muito a mão nessa primeira partida contra o Racing. E, assim, pra mim, é uma partida que tem tudo que a gente pode esperar de uma semifinal de Libertadores contra o time grande da Argentina, sabe? Exatamente. Que até antes do Flamengo, o time do Racing era chamado de, matador de brasileiro. Todos os brasileiros que pegaram os caras acabaram se ferrando. Um time cascudo, um time que vai pra porrada, um time que sabe jogar Libertadores, um time que realmente seria um desafio muito grande, mas em casa tem todo aquele clima, né? Exatamente, mas que o Flamengo no Maracanã jogou muito bem, uma partida impressionante do Carrascal. Fez tudo. Impressionante. Assim, jogou muita bola, mas muita bola. Foi ali que ele realmente falou, olha só, tô aqui, tá? Ali ele falou, tô aqui. Exato. Eu vou jogar bola no Flamengo e vocês podem contar comigo. Ele tinha pouquíssimos jogos ainda pelo Flamengo, mas assim, semifinal de Libertadores, 2 times grandes, Brasil e Argentina, no Maracanã. O cara acabou de chegar e ele botar um jogo no bolso, assim, cara, é uma parada grande ali, deu pra olhar e falar, esse cara é grande. E não à toa ele passou a ser tão importante pro time do Flamengo. E acho que esse ano vai ter muita importância. A volta, aquele 0x0, né, com o Plata começando a demonstrar o lado ruim dele, né? E um jogo muito grande, né, cara? Acho que foi um jogo muito grande do time, que soube segurar a pressão com 1 a menos. E da torcida também, né, cara? Na televisão era muito claro que a torcida do Flamengo tava... cantando muito, não sentiu a pressão da torcida do Racing. E os relatos de quem tava no estádio dão conta de fato de que, assim, a torcida do Flamengo foi muito bem, segurou e deu mais uma prova de que, assim, quando precisa, em vários momentos a torcida do Flamengo não aparece, mas em outros a torcida consegue comparecer e dar conta do recado. Passamos 0x0 ali com tensão no final, mas passamos e foi bonito, né? Foi bonito demais, cara. O clima no cilindro tava, assim, espetacular. Os caras cansaram de tomar multa, suspensão, fizeram os caralho, mas eles fizeram a festa deles. Sim. Foi bonito de ver, tá ligado? Foi, um recebimento, assim, sensacional da torcida do Racing mesmo. Mas é aquilo, né, cara? Durante o jogo não se sustentou muito, não. Dali passou ali o primeiro tempo, foi passando o tempo ali, aí o jogo não saía do zero. Eu achei o Racing bem pouco criativo, assim, me decepcionou um pouco o time. Eu esperava mais. Eu esperava um pouco mais, assim, um pouco mais de pressão, mas paciência, o problema é deles. Tem 2 tipos de problema. O problema é meu, o problema é meu e o problema dos outros. Esse não é meu. E passamos pra final, né? Final contra o Palmeiras aí, uma final, gigantesca, né, cara? Que privilégio a gente, depois de tanto... Isso que todo mundo falou na época, né? Assim, depois de roer tanto osso na Libertadores, depois de sofrer tanto, a gente tem essa final contra o Palmeiras como realmente um dos ápices dessa fase do Flamengo, muito boa, né? E de mudança. Exorcizou um fantasma ali, Exorcizou, né? Exorcizou um trauma. Uma final absolutamente gigantesca, assim. O Palmeiras, que é o grande Lima, rival do Flamengo, novamente em Lima, no mesmo estádio que a gente se libertou desse trauma, ali, na mesma cidade. Realmente, cara, foi muito incrível. Foi um pouco decepcionante o jogo do Palmeiras, de fato. Acho que... sim. O Abel é isso, né, cara? O Abel muitas vezes prefere não explorar o potencial do time dele para ser mais seguro, o que em muitos momentos dá certo,
mas em confrontos eliminatórios como esse, ou como foi contra... não deu, né? Não, mas muitas vezes não tem dado. Não deu certo contra o Atlético Paranaense lá em 22, não deu certo contra o Boca em 23, em 24 contra o Botafogo, aí pegou um time realmente muito melhor, mas assim, faltou ali pro Palmeiras mais coragem mesmo. Acho que faltou coragem pro time jogar, que tinha potencial de ser muito melhor, assim. O Vitor Roque tava maluco com isso. É isso, né? Foi o time que jogou bola no alto pra disputar a segunda bola, assim. E aí era tudo que o Flamengo queria. Eu acho que o Palmeiras deu pro Flamengo o jogo que o Flamengo queria. É aquela parada, né? Final é sempre muito tenso, mas achei que, porra, o Flamengo, uma defesa muito bem. Então, é difícil você ter um espetáculo numa final, né? É difícil. É bem difícil. É assim. raro, é bem raro. raro. Não lembro qual foi a última Libertadores de você ter um jogão, sabe? Tipo, uma parada que foi foda, assim, de assistir pra quem tava de neutro. É sempre muita tensão, é sempre um jogo muito pegado, o clima realmente de mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? Aquela coisa. Mas pareceu o Danilo, né, meu amigo? Pareceu o Danilo tanto na frente quanto atrás. Sim. Pra tirar aquela bola do Vitor Roque, que também foi outro gol. Aquilo ali foi outro gol. Inclusive, falando nisso, eu acho que ficou muito essa parada do o Palmeiras não chutou a gol, Eu acho que as críticas ao Palmeiras e ao Abel são válidas, tem que ser feitas, mas acho que isso também tira um pouco do perigo que foi, porque o Flamengo também teve 2 bolas pra entrar que o Danilo tirou as 2. Essa no final do Vitor Roque e uma antes que eu não lembro quem chutou, mas que recentemente postaram a Conmebol postou um vídeo que mostra que, assim, a bola tava indo na direção do gol e o Danilo tirou também. Então, assim, essa estatística de chute a gol, ela acaba sendo uma estatística de defesa, né? Porque se o zagueiro corta, a estatística não entra como chute a gol. Mas, assim, realmente o Flamengo passou um certo perigo. Foi um jogo de controle, mas que no abafa ali poderia ter dado errado, mas não deu. Uma final muito grande. Teve o lance do Pulgar, né, no Bruno Fux. Eu vi a merda ali. Eu estava no estádio, virei pra minha amiga que estava do lado e falei, cara, se ele quiser expulsar, ele expulsa. Falando já em completo desespero, porque na verdade eu vi o lance na minha cara e eu falei, cara, isso é expulsão. Isso é vermelho. É vermelho, mas assim... É muito vermelho. É aquilo, né? Eu entendo não expulsar. Eu acho que tava bem no começo da partida, eu acho que ele quis meio que contemporizar ali e tal, mas de fato é um erro. Só que eu acho que não pode ser... Afinal, não dá pra resumir isso, né? Não dá pra resumir, mas caralho, acho que não é... Acho que nada justifica ele não ter expulsado o Pulgar ali. Com todo o respeito, mano. Caralho, foi mó pesadão no meio da canela do Bruno. Sem jogo, né? O jogo nem tava rolando. O jogo nem tava rolando. Foi só pra realmente marcar território ali. Pô, que loucura, cara. O Pulgar quase ele me adoeceu ali, cara. Ele me adoeceu de verdade. Eu achei que ele ia ser expulso. Porque eu já tava vendo o VAR chamando e o juiz indo lá na TVzinha. Meu irmão, se tu vai lá na TVzinha e vê um lance daquele... Tu tem que expulsar. É vermelho pra caralho, né? O erro aí eu acho que é maior do VAR, né? O VAR que tinha que ter chamado. O VAR tem que insistir. Olha só, eu sei que você viu, que você acha que não foi, mas vem aqui na TVzinha dar uma olhada, porque eu acho que pode mudar de ideia, porque realmente foi um lance muito duro. Mas, graças a Deus, o meu VAR tava... Não, e tem um outro lance também que foi um pouco menos intenso. Eu não tô lembrando quem foi. Acho que foi o Veiga, se não me engano. Foi o Veiga. Teve esse lance que foi bem menos intenso, mas que, assim... Também poderia ter sido uma expulsão, mas acho que não são lances comparáveis, de fato. Talvez tenha influenciado isso, ele não expulsou ali. Talvez, eu acho que pesou na cabeça dele, assim, porque ele não teve aquela noção de que foram 2 lances diferentes em termos de intensidade, sabe? Eu acho que ele achou que foi a mesma coisa. E mas, também teve o lance da bola não estar em jogo, né? Sim, eu acho que também deve ter pesado. Mas não expulsou, mesmo sem expulsar, o Palmeiras poderia ter ganhado. Não, eu acho que não é tipo um gol mal anulado. É o tipo de coisa que poderia mudar a dinâmica da partida, de fato, mudaria com certeza, mas não garantiria nenhuma vitória. Exato, e aí Danilo de cabeça, pô, cara, foi um privilégio muito grande estar nessa partida, né, cara? Porra, a gente conseguiu ir, foi mó galera, a gente tava com mó bondão lá, porra, junto, legal assim, demais. E conheceu mais gente lá. E, cara, a cidade foi flamenguista, assim, o Peru... Acho que até pelo fato do Flamengo já ter ganhado uma final lá, e tem a questão do Guerreiro ter jogado no Flamengo, que é um cara que é um ídolo, porra, impressionante gigantesco, no Guerreiro, assim, né? no Peru. A gente chegou no Peru, cara, foi sair do aeroporto, o primeiro sinal que a gente parou, tinha um vendedor de rua que olhou a camisa do Flamengo e falou, Guerreiro, Guerreiro.
E aí ainda cantou, né? Ah, acabou o Cauê. Eu sempre tive muito problema com o Guerreiro, mas nessa viagem eu fiz as pazes com ele. E tava lá na torcida por nós, né? Tava lá, isso também, Tem que levar em consideração isso. Levou a família e tal, então aí eu perdoei. A camisa vermelha. Fica no passado, as coisas podem ficar no passado. E a cidade virou Rio de Janeiro, assim. Foi muito, muito claro pra todo mundo que tava lá que a cidade era do Flamengo. A torcida do Palmeiras foi coadjuvante dessa final. O que também não quer dizer nada, porque em Montevidéu os relatos são que também foi assim. O nosso grande amigo Thales, da Fatorrejo também, irmão do Yasser, falou que... Eu lembro que ele foi e na volta ele comentou, cara, Montevidéu virou Tijuca, assim, você só via flamenguista, e a gente foi e se fodeu. Mas, cara, a energia que tava em Lima antes da final, tava muito claro de que... de que era nosso, assim, de que ia acontecer, ainda mais com o time que a gente tava, e ainda mais um fato que é importante dizer que teve o Aeroflá, né, cara, desde o Aeroflá ali a gente já tava bastante confiante, porque, é muito difícil a gente ver aquelas imagens e não ficar confiante, a gente vê os caras entrando no ônibus e sendo abraçados pelos jogadores, os jogadores ficarem amarradões, e não à toa os caras que ficaram mais empolgados com os caras que invadiram o ônibus, vídeo Danilo, vídeo Saul, vídeo Varela. O Varela e o Danilo jogaram pra caralho. O Varela foi o melhor em campo e o Danilo fez o gol e tirou 2 gols dos caras. O Jorginho ficou sem camisa. Jogou muito. Então, assim, jogou muito dali também. A gente já ia crescendo a expectativa. Dias muito especiais, uma cidade muito especial. Para além de Flamengo, uma cidade muito incrível. Come-se bem demais lá. Nossa, comida peruana é um negócio... absurdo. E lá tem um quê meio de São Paulo, assim... De qualquer birosca que você vai comer, a comida vai ser absurda, sabe? Nossa, isso é foda demais. Fantástico. Olha, morar em São Paulo tem uma questão aí que eu tô passando, que é a saudade do Rio. Mas, cara, como come-se bem por aqui, hein? Bem. Nossa Senhora. E no Peru tem um pouco disso também, assim. Qualquer restaurantezinho é incrível. E, cara, foi a realização de um sonho, assim. Se eu tivesse só visto isso acontecer de casa, já seria um sonho. Mas estar lá, foi ainda mais especial. Estar lá com quem a gente estava foi ainda mais especial. E numa campanha como essa, como eu falei, né, cara? Eu fui pra Santiago del Estero lá no começo, quando a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia que ano ia ser, não sabia como ia jogar o Flamengo. Sem garantia nenhuma de nada. E a gente esteve lá porque a gente quer acompanhar o Flamengo. Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente gosta de fazer. Flamengo basta. Cara, o Flamengo basta, e a gente tava lá e viu um empate de merda com um time horrível, o Central Córdoba, mas foi, muito especial, é uma viagem que eu nunca vou esquecer, e no final ser coroado com um título, com tetra, se tornando o maior tetra da Libertadores, Em cima de um clube brasileiro, que tava devendo. De um grande rival que tava devendo pra gente, com o Andréas lá, cara. O Andréas lá, cara, foi o roteiro de cinema, perfeito. Meu irmão. Eu sempre falava, cara... A única chance de eu me vingar... Eu posso ganhar do Palmeiras a quanto for, mas a única chance de vingança do Palmeiras é ganhar uma Libertadores com o André jogando pelo Palmeiras. Presença. O destino foi e falou, toma, aqui. Então toma, papai. Foi e ganhou, então assim, cara, realmente... foi muito especial essa Libertadores. Não tem muito o que falar, né, cara? Eu acho que vai ter um pouco desse efeito de 19, de meio que com o tempo a gente ir reparando... Cada coisa a gente vai reparando um pouco mais e vai entendendo um pouco mais a dimensão, né, cara? Porque eu acho que nesse momento parece que eu não tenho muito... Ainda parece que a ficha não caiu, sabe? Que isso realmente depois de tanto tempo, aconteceu. Né? E aconteceu. E a gente vai falar muito disso aqui ainda. Com certeza. Vamos usar de referência pra tudo. Exato. E se tudo der certo... Venceremos mais uma vez. Se tudo der certo, o podcast Flamenguismos será pé quente. Se tudo der certo, no nosso primeiro ano, teremos mais uma cobertura de título da Libertadores. A gente volta na semana que vem para falar da partida contra o Volta Redonda e contra o Vasco da Gama também. Não, contra o Vasco não. Contra o Vasco acho que não. 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 Vamos falar da partida contra o Bangu e contra o Volta Redonda. E vamos a mais uma etapa da nossa retrospectiva. Falaremos de Campeonato Brasileiro. Que também papamos, tá? Exatamente. Matheus, suas redes sociais, por favor, pra galera seguir. @MatheusVO Vieira no Instagram. Matheus é com H.
E cola lá com a gente. Vamos lá trocar uma ideia, falar de Flamengo. Eu tô como G Angeléas, G-A-N-G-E-L-E-A-S. Lembra, por favor, de curtir esse podcast, seguir se você tá ouvindo a gente no Spotify. Se estiver vendo a gente no YouTube, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Se nesse comecinho você tá ouvindo ou vendo a gente, é porque você gosta da gente e vê um certo potencial nesse projeto. Vamos ajudar isso a crescer. Manda nos grupos de Flamengo, manda pra todo mundo aí. E vamos embora. A gente se encontra aqui na semana que vem no Flamenguismos número 3. Grande abraço. Tamo junto, galera. Valeu.